Ela veio até você com um problema. O problema tinha uma forma clara, uma causa identificável e soluções aparentes. Passos que poderiam ser dados para abordá-lo. Você ouviu o problema. Você processou o problema. Você ofereceu o que parecia ser uma resposta genuinamente útil. Eis o que você poderia fazer a respeito. A solução abordava exatamente o que ela descreveu. A solução funcionaria se fosse implementada. A solução estava correta. Ela não ficou satisfeita. A resposta útil não foi percebida como tal. Algo em sua tentativa de lidar com o que ela lhe trouxe produziu o oposto do que você pretendia. Ela parecia mais frustrada após a solução do que antes. A distância que surgiu não foi a gratidão que você esperava. A conversa que deveria ter terminado com o problema resolvido terminou com um novo problema criado. Um sobre a própria conversa. Você já vivenciou esse padrão vezes o suficiente para reconhecê-lo, mas provavelmente não o suficiente para compreendê-lo. A confusão persiste porque o que aconteceu não se encaixa na lógica pela qual você se rege. Ela tinha um problema. Você ofereceu uma solução. A solução foi rejeitada. A rejeição não foi pela qualidade da solução. A rejeição foi pelo fato de a solução sequer existir. O padrão contém algo importante sobre como homens e mulheres processam as dificuldades de maneira diferente. A diferença não é um defeito de nenhuma das partes. É uma divergência genuína no que a mesma situação exige, dependendo de quem a vive. A divergência, ao não ser reconhecida nem abordada, produz a fricção com a qual você tem se deparado. Hoje examinamos por que as mulheres frequentemente não querem soluções quando trazem problemas até você, porque isso cria uma dificuldade genuína que não pode ser descartada simplesmente como uma das partes estando errada, e o que pode ser feito, se é que algo pode ser feito, diante de uma dinâmica que parece projetada para produzir frustração mútua. O instinto de resolver é profundo na psicologia masculina. Algo se apresenta como um problema. A resposta é consertar o problema. O conserto é como o valor é demonstrado. O homem que não consegue consertar as coisas não consegue prover a utilidade que seu papel parece exigir. A orientação para uma solução é a sua forma de se mostrar útil. Essa orientação serve muito bem em muitos contextos. O ambiente de trabalho, que premia a resolução de problemas, os desafios práticos que exigem abordar as causas, em vez de processar os sentimentos, e situações em que falar sobre o problema não adianta nada, enquanto agir sobre ele resolve tudo. Essa orientação se traduz mal em certos contextos de relacionamento. A mulher que lhe traz uma dificuldade nem sempre busca o mesmo que o problema de trabalho. O colega com um processo defeituoso quer que o processo seja consertado. A parceira com um dia difícil pode querer algo totalmente diferente. O que ela quer, muitas vezes, é se sentir compreendida em sua experiência antes de, ou às vezes em vez de, que tal experiência seja abordada. O desejo não é ilógico do ponto de vista dela. O processamento da dificuldade através da verbalização e da recepção cumpre uma função que a orientação para a ação talvez não cumpra. A lacuna se abre quando ambas as partes dão o que elas gostariam de receber, em vez do que a outra parte deseja. Ele quer soluções quando tem dificuldades, então oferece soluções quando ela as tem. Ela quer compreensão quando tem dificuldades, então oferece compreensão quando ele as tem. Cada um oferece o que funcionaria para si mesmo. Cada um recebe o que não funciona para si. A lacuna produz uma frustração que parece uma falha da outra pessoa. Ela pensa que ele não se importa porque passou imediatamente para o conserto em vez de sentir. Ele pensa que ela não valoriza o que ele oferece porque rejeitou a solução que ele deu. Ambos estão errados sobre o que o comportamento do outro significa. Ambos estão certos de que algo não está funcionando. A cultura contemporânea organizou-se fortemente em torno de um lado dessa lacuna. As estruturas de referência influenciadas pela terapia, que dominam os conselhos sobre relacionamentos, enfatizam a validação emocional como a resposta principal. A escuta ativa, o reconhecimento empático e a reserva de soluções até que os sentimentos tenham sido completamente processados. O conselho tornou-se tão padrão que desviar-se dele é rotulado como uma falha na comunicação adequada.
A elevação do sentir sobre o consertar representa uma compreensão genuína de algo real. As pessoas muitas vezes precisam se sentir ouvidas antes de conseguirem receber ajuda. O processamento emocional cumpre uma função que a resolução imediata de problemas poderia pular. A observação que fundamenta o conselho contém uma verdade, mas o conselho tornou-se tão totalizante que a contribuição legítima da orientação para a solução foi quase apagada. O homem que tenta ajudar através da ação é categorizado como emocionalmente pouco inteligente. A abordagem que realmente resolveria o problema é descartada por ser considerada alheia ao ponto central. O modelo que deveria melhorar a comunicação tornou-se uma ferramenta para designar um estilo como correto e outro como deficiente. Os homens vivenciam isso como uma rejeição sistemática à sua forma natural de demonstrar cuidado. A solução oferecida era uma expressão genuína de preocupação. O esforço para consertar era uma tentativa de ajuda. O descarte da solução, às vezes acompanhado da acusação de que o próprio oferecimento da solução era o problema, é registrado como uma rejeição ao cuidado dele, e não apenas à sua abordagem. O padrão repetido vezes o suficiente ensina a ele que suas contribuições não são desejadas. A conclusão pode estar errada. Pode ser que ela queira contribuições diferentes em vez de nenhuma contribuição. Mas a conclusão deriva razoavelmente do que ele vivenciou. O esforço rejeitado produz a conclusão de que tal esforço não deve ser feito. Enquanto isso, ela vivencia o oferecimento imediato da solução como uma falha em reconhecer o que ela realmente trouxe. O sentimento que ela queria ver reconhecido foi ignorado. A experiência que ela queria que fosse testemunhada foi contornada em favor de resolvê-la para que desaparecesse. A eficiência que ele acredita estar proporcionando é sentida como um desdém pela importância do que ela está vivendo. Ambas as experiências são reais. Nenhuma está simplesmente errada. A situação produz genuinamente o que ambos estão vivenciando. O impasse resultante, onde a resposta natural dele falha com ela e a rejeição dela falha com ele, não se resolve com uma das partes simplesmente tendo razão sobre a outra estar errada. Diferentes estilos de enfrentamento explicam parte do que está acontecendo. Ao enfrentar uma dificuldade, ele costuma preferir agir. O problema é externo. A ação aborda o externo. A experiência interna se resolve quando a causa externa é gerenciada. Permanecer no sentimento não alcança nada a partir dessa orientação. Ao enfrentar uma dificuldade, ela costuma preferir processar. A experiência é tanto interna como externa. A verbalização ajuda a organizar a experiência. A recepção por parte de alguém importante confirma que a experiência é real e que ela não está sozinha nela. O processamento alcança algo mesmo que a situação externa permaneça inalterada. Nenhum estilo de enfrentamento é superior em sentido absoluto. Ambos cumprem funções legítimas. Ambos têm contextos em que são mais ou menos apropriados. A afirmação de que o sentir deve sempre preceder o consertar é tão errada quanto a afirmação de que o consertar deve sempre preceder o sentir. A sequência correta depende da circunstância e da pessoa. Os conselhos contemporâneos que supervalorizam o processamento emocional corrigiram excessivamente de formas que criam problemas que o conselho não reconhece. A instrução aos homens de que devem sempre ouvir e nunca resolver trata um estilo de enfrentamento como universalmente correto. Esse tratamento ignora que, às vezes, a mulher quer sim a solução, que às vezes o problema realmente precisa ser consertado em vez de processado, e que às vezes o processamento interminável sem ação piora as coisas em vez de melhorá-las. A narrativa do apenas ouça tornou-se tão dominante que questioná-la gera acusações de incompetência emocional. O homem que aponta que às vezes as soluções importam é categorizado como alguém que não entende nada. A conversa sobre estilos de comunicação é encerrada por uma estrutura que já decidiu qual estilo é o correto. A cultura da terapia contribuiu para esse desequilíbrio. As estruturas psicológicas que enfatizam o processamento espalharam-se dos contextos clínicos para os conselhos cotidianos sobre relacionamentos. Essa difusão assume que o que funciona na terapia, verbalização extensa, exploração emocional, reserva de julgamentos ou soluções,
se traduz para uma relação íntima sem modificações. Essa suposição é questionável. O terapeuta é um profissional pago cujo trabalho é especificamente fornecer o espaço para o processamento. O parceiro não é um terapeuta. O parceiro tem suas próprias necessidades, suas próprias respostas e sua própria orientação que não para enquanto o processamento ocorre. Tratar um parceiro como um terapeuta impõe um papel para o qual o parceiro pode não estar equipado ou não estar interessado em cumprir. A confusão de papéis resultante produz seus próprios problemas. Ela espera que ele forneça uma escuta de estilo terapêutico. Ele vivencia a expectativa como uma demanda para que ele se torne algo que não é. O desalinhamento entre o que ela espera e o que ele pode ou está disposto a fornecer cria uma fricção que nenhuma das partes pretendia. O ciclo de frustração que se desenvolve segue um padrão previsível. Ela compartilha uma dificuldade. Ele responde com uma solução. Ela resiste à solução ou expressa decepção com a resposta. Ele fica ressentido porque sua ajuda foi rejeitada. Ela se frustra mais porque ele está ressentido em vez de ser compreensivo. Ele se retira porque o engajamento parece não produzir nada de bom. O ciclo se repete até que ambas as partes tenham acumulado experiência negativa suficiente para que o próprio ato de compartilhar se torne arriscado. Ela para de contar coisas porque fazê-lo produz uma resposta frustrante. Ele para de se envolver porque o envolvimento produz rejeição. A distância resultante não é a que nenhum dos dois queria, mas ambos contribuíram para sua criação. Algumas vozes sustentam que a solução é a simples complementaridade, deixar que cada membro do casal faça aquilo para o qual se inclina naturalmente. Ela processa emocionalmente. Ele cuida do prático. A divisão de trabalho serve a ambos ao permitir que cada um opere em seu ponto forte. O argumento é atraente, mas pode não sobreviver a uma análise profunda. A complementaridade pressupõe papéis estáticos que os parceiros podem não querer ocupar permanentemente. Ela pode querer, às vezes, que ele simplesmente conserte a coisa sem um processamento exaustivo. Ele pode querer, às vezes, ser ouvido em vez de ser imediatamente encarregado de resolver algo. Papéis que parecem complementares podem se tornar restritivos. Críticas às dinâmicas de relacionamento modernas sugerem que o pêndulo oscilou demais para o lado da emocionalidade. O argumento é que os traços masculinos tradicionais, incluindo a orientação para resolver problemas, foram patologizados por modelos que tratam a psicologia masculina como deficiente. O resultado são homens que foram treinados para suprimir suas respostas naturais sem uma integração genuína de alternativas. A crítica contém certa verdade, embora exagere em seu ponto. Houve uma correção excessiva em direção ao processamento emocional. Houve o descarte da orientação para a solução como um fracasso emocional. Mas a crítica pode se tornar sua própria correção excessiva, descartando a ideia legítima de que a validação emocional muitas vezes precisa preceder a ação prática. A tensão entre eficácia e conforto fundamenta grande parte desse debate. A orientação para a solução prioriza a eficácia, o que realmente aborda a situação. A orientação para o processamento prioriza o conforto, o que ajuda a pessoa a se sentir apoiada no momento. Ambas as prioridades são legítimas. Nem sempre é possível maximizar ambas simultaneamente. Às vezes, a solução eficaz é desconfortável. O que ela precisa fazer para abordar a situação não é o que ela quer ouvir enquanto está lutando. A verdade sobre o que ajudaria entra em conflito com o conforto de se sentir compreendida em sua experiência atual. Às vezes, o processamento reconfortante é ineficaz. A verbalização extensa sobre a situação não muda a situação. A sensação de ser ouvida não aborda a causa da dificuldade. O processamento que é sentido como apoio também pode ser sentido como uma forma de evitar a ação que realmente ajudaria. O conflito entre eficácia e conforto não se resolve declarando que uma das prioridades é universalmente correta. Diferentes situações justificam diferentes ênfases. A habilidade reside em reconhecer qual situação exige cada ênfase, não em aplicar uma por padrão, independentemente das circunstâncias. Do que ela realmente precisa neste caso específico? A pergunta merece ser feita em vez de se assumir a resposta.
Às vezes ela precisa do processamento. Às vezes ela precisa genuinamente da solução. A suposição de que é sempre um ou outro falha com ambas as partes ao substituir uma avaliação particular por uma categoria. O conselho de apenas ouça torna-se problemático quando aplicado universalmente. A mulher cujo carro está fazendo barulhos estranhos pode realmente querer que seu parceiro, com inclinações mecânicas, resolva o problema mecânico. A mulher cuja situação de trabalho está se deteriorando pode realmente se beneficiar de uma contribuição estratégica sobre como navegá-la. Reter a ajuda porque ela só quer ser ouvida não é respeito. É uma suposição que pode não corresponder à necessidade real dela. Algumas mulheres preferem genuinamente ser apenas ouvidas. O estilo de processamento delas é tal que o oferecimento de soluções é sentido como intrusivo, independentemente de quão preciso ou útil seja. A preferência é real e legítima, mas universalizar essa preferência apaga as mulheres que realmente querem ajuda, que seriam auxiliadas pela solução e que acham o processamento interminável sem ação frustrante à sua própria maneira. O homem orientado para soluções muitas vezes não sabe como responder quando seu instinto é designado categoricamente como errado. O treinamento que ele recebe de que seu impulso de consertar as coisas é o problema gera confusão sobre o que ele deve fazer. Sentar ali, fazer ruídos de simpatia, concordar com qualquer coisa que ela diga. A alternativa ao oferecimento de soluções muitas vezes não é claramente definida. A alternativa indefinida produz sua própria fricção. Ele tenta a abordagem de apenas ouvir que lhe disseram ser a correta. A tentativa muitas vezes parece uma atuação para ambas as partes. Ele está fazendo o que lhe disseram para fazer em vez de responder genuinamente. Ela percebe a atuação. Essa percepção produz a insatisfação que o ato de apenas ouvir deveria evitar. O que poderia funcionar melhor do que qualquer um dos extremos é uma negociação honesta sobre o que cada parte precisa em cada circunstância. A conversa que ocorre antes da dificuldade surgir. O reconhecimento de que situações diferentes exigem respostas diferentes. A permissão para que cada parte expresse o que realmente precisa, em vez do que as estruturas dizem que deveriam precisar. A conversa pode revelar que ela quer primeiro o processamento e depois a solução. Não em vez da solução, mas em sequência a ela. Esse sequenciamento aborda a necessidade dela de se sentir ouvida, ao mesmo tempo em que preserva a capacidade dele de contribuir com o que ele traz naturalmente. A conversa pode revelar que ele vivencia o processamento constante como algo exaustivo e improdutivo. A revelação não significa que ele seja emocionalmente deficiente. Significa que a orientação dele difere e que o relacionamento precisa acomodar ambas as orientações, em vez de se decidir por uma por padrão. A acomodação exige que ambas as partes se esforcem além de sua inclinação natural. Ela aprende a receber as soluções como um sinal de cuidado, e não como desdém. Ele aprende a atrasar as soluções até que o processamento tenha ocorrido. Nenhum dos dois abandona sua natureza completamente. Ambos modificam sua resposta natural para melhor servir ao relacionamento. O esforço é desconfortável para ambos. Ele quer consertar imediatamente o que vê como consertável. Atrasar o conserto enquanto o processamento ocorre parece, na melhor das hipóteses, ineficiente e, na pior, ridículo. Ela quer processar plenamente antes de agir. Ouvir soluções antes de estar pronta parece uma interrupção em vez de uma ajuda. O desconforto não indica que algo está errado. O desconforto indica que algo diferente da inclinação natural está sendo tentado. Esse algo diferente pode servir ao relacionamento melhor do que a inclinação natural de cada pessoa isoladamente servia. O verdadeiro problema não é que as mulheres não queiram soluções. O verdadeiro problema é que o não querer soluções tornou-se uma postura ideológica em vez de uma preferência variável e dependente do contexto. A estrutura que surgiu trata o processamento emocional como uma resposta universalmente correta, o que produz homens que suprimem seu instinto de resolução de problemas, o que deixa todos em uma situação pior do que estariam se as diferentes orientações fossem reconhecidas e acomodadas. A ideologia também prejudica as mulheres.
A mulher cuja vida contém problemas que se beneficiariam de uma abordagem prática recebe um processamento interminável em vez de ajuda. O processamento pode ser sentido como apoio no momento. O acúmulo de problemas não resolvidos cria uma dificuldade que o processamento não resolve. O homem que foi treinado para suprimir sua orientação para a solução, muitas vezes não está ajudando mais, na verdade. Ele está ajudando menos, oferecendo nenhuma presença emocional genuína, já que está atuando em vez de responder com autenticidade. Nem ajuda prática, já que lhe disseram que a ajuda é inapropriada. A supressão produz uma interação oca em vez de um apoio aprimorado. O que ambas as partes geralmente querem é um engajamento genuíno que responda à sua necessidade real, e não a esquemas sobre qual deveria ser sua necessidade. A mulher que luta genuinamente quer uma resposta que se ajuste à sua luta. Às vezes processamento, às vezes ajuda, às vezes uma combinação. O homem que se importa genuinamente quer fornecer o que realmente servirá a ela. Às vezes ouvir, às vezes agir, às vezes ambos. As estruturas que prescrevem uma única resposta correta impedem o engajamento genuíno que melhor serviria. A prescrição remove a leitura da situação. A leitura é onde a habilidade realmente reside. Avaliar o que esta pessoa em particular, neste momento em particular, realmente precisa. O homem que desenvolve esta habilidade torna-se um parceiro mais valioso do que aquele que se decide por qualquer um dos dois extremos. A habilidade não consiste em abandonar sua orientação para a solução. Consiste em adicionar a capacidade de avaliar quando a orientação para a solução serve e quando não serve. A adição o torna mais capaz e não menos masculino. A habilidade envolve prestar atenção aos sinais que ela fornece. Ela busca o reconhecimento de quão difícil algo é. Ela busca contribuições práticas sobre o que fazer. Ela busca permissão para sentir o que sente antes de abordá-lo. Os sinais existem se ele estiver atento a eles. Às vezes, os sinais são explícitos. Ela diz o que precisa. Só preciso desabafar fornece uma orientação clara. O pedido explícito deve ser respeitado sem a complicação de se perguntar se ela realmente quis dizer aquilo. Às vezes, os sinais são implícitos. O tom com que o assunto é compartilhado, o estágio da dificuldade, se ela está no meio da experiência ou se já passou por ela, se ela fez perguntas que parecem invitar a uma contribuição. Os sinais implícitos exigem uma leitura que os explícitos não exigem. A habilidade de leitura é desenvolvida através da prática e do feedback. Errar e perceber, acertar e perceber. Construir o reconhecimento de padrões que permite que uma resposta adequada surja sem deliberação exaustiva. Ela contribui para isso, fornecendo feedback que ajude, em vez de um que descarte categoricamente. Na verdade, eu queria ajuda com isso. Serve melhor do que, por que você sempre tenta consertar tudo? O primeiro fornece informações para ajuste. O segundo fornece um julgamento que produz defensividade. A dinâmica que se desenvolveu na cultura atual de relacionamentos tornou esse ajuste mais difícil. O homem que recebe mensagens constantes de que sua orientação é errada perde a confiança em seu julgamento sobre quando pode ser apropriado oferecer uma solução. A perda de confiança produz ou a supressão do instinto ou a afirmação defensiva dele. Nenhuma das duas coisas serve ao relacionamento. A recuperação envolve restaurar a confiança de que sua orientação tem valor, ao mesmo tempo em que expande sua capacidade para além dessa orientação. A restauração não é uma permissão para oferecer soluções constantemente sem considerar a resposta dela. A restauração é o reconhecimento de que oferecer uma solução é, às vezes, exatamente a coisa certa, e que o julgamento dele sobre quando fazê-lo importa. A expansão envolve valorizar genuinamente o que o processamento emocional alcança, mesmo que não seja a sua forma de processar. A valorização não é uma atuação para o benefício dela. É o reconhecimento de que a forma como ela lida com a dificuldade cumpre funções que a forma dele pode não cumprir. O reconhecimento abre espaço para ambas as abordagens, sem que uma descarte a outra. Algumas mulheres interiorizaram a estrutura de referência tão profundamente que acreditam genuinamente que nenhuma solução deve ser oferecida,
até que um processamento exaustivo tenha ocorrido. A crença pode funcionar para elas individualmente. A crença imposta aos parceiros cria uma dinâmica onde o estilo de processamento de uma das partes rege todas as interações. O homem nessa dinâmica enfrenta uma escolha: cumprir com uma estrutura que trata sua contribuição como sempre errada, desafiar a estrutura e enfrentar o conflito que o desafio produz, ou deixar o relacionamento onde seu valor não é reconhecido. Cada opção tem custos. Nenhuma é obviamente correta. O que muitas vezes funciona melhor é um desafio que é expresso com cuidado genuíno, em vez de antagonismo defensivo. Eu entendo que você queira que eu ouça primeiro. Também preciso que você entenda que eu oferecer soluções é a minha forma de mostrar que me importo com o que você está passando. Podemos encontrar uma forma que honre ambas as coisas? O pedido reformula a dinâmica. Não é que a oferta de soluções dele seja um defeito que ela esteja tolerando. É que ambas as partes têm orientações legítimas que o relacionamento deve acomodar. A reformulação cria a possibilidade de uma negociação genuína, em vez de uma das partes ser simplesmente designada como a errada. O problema mencionado no título, que as mulheres não querem soluções, torna-se um problema quando é tratado como uma verdade fixa em vez de uma preferência variável. O problema torna-se um problema quando uma orientação é elevada como universalmente correta. O problema torna-se um problema quando os homens suprimem uma contribuição genuína porque foram treinados para acreditar que tal contribuição não é bem-vinda. A resolução não é um retorno a uma dinâmica onde o processamento emocional é descartado. A ideia de que o processamento importa é uma percepção genuína. A resolução é o fim da dinâmica onde a resolução de problemas é descartada. A orientação prática também importa. Ambas têm um lugar em um relacionamento que serve a ambas as partes. O que as mulheres querem, muitas vezes, não é tão simples quanto nenhuma solução. O que elas muitas vezes querem é a sensação de que sua experiência é real e significativa antes de passarem a abordá-la. O pedido por sentimento primeiro é diferente do pedido por solução nunca. Honrar o sentimento primeiro não exige abandonar a solução que se segue. O homem que consegue fornecer primeiro o sentimento e depois a solução serve melhor do que o homem que fornece apenas um dos dois. O sequenciamento respeita a necessidade dela de ser reconhecida. A solução que segue o reconhecimento respeita a orientação dele e muitas vezes serve ao interesse real dela de que a dificuldade seja abordada. A sequência não é complicada. Ouça, reconheça que o que ela está vivenciando é difícil. Confirme que a resposta dela faz sentido. Pergunte se ela quer uma contribuição. Forneça a contribuição se ela quiser. Guarde a contribuição se ela não quiser. A sequência leva alguns minutos a mais do que o oferecimento imediato da solução. Esses minutos costumam valer a pena. O homem que fornece essa sequência não está se suprimindo. Ele está se expandindo. A expansão adiciona capacidade sem apagar a capacidade existente. O reconhecimento emocional torna-se uma ferramenta ao lado da solução prática. Ambas as ferramentas estão disponíveis dependendo do que a situação exigir. A dinâmica que surgiu na cultura fez os homens sentirem que o reconhecimento emocional e as soluções práticas são mutuamente exclusivos, que você pode ser um tipo de parceiro ou o outro. A exclusividade mútua é falsa. A integração é possível. O homem integrado faz ambos, dependendo do que for útil. A mulher que recebe a integração costuma responder melhor do que a mulher que recebe qualquer um dos extremos. A sensação de ser ouvida está presente. A ajuda que ela pode realmente precisar também está presente. O reconhecimento de que ambos importam faz com que ela se sinta valorizada, em vez de categorizada. O relacionamento que contém a integração funciona melhor do que o relacionamento que briga sobre qual orientação está correta. A briga pressupõe que alguém tem que ganhar. A integração pressupõe que ambos contribuem. A suposição molda o que se torna possível. Existem passos práticos para os homens que navegam nessa dinâmica. Primeiro, reconheça que sua orientação para a solução é legítima. O instinto de ajudar através da ação não é um defeito. A orientação serve em muitos contextos. O treinamento que a designou como sempre errada
Foi uma correção excessiva, não a verdade. Segundo, desenvolva a capacidade de atrasar a solução até que o processamento tenha ocorrido. O atraso não é o abandono da sua contribuição, é o sequenciamento adequado da sua contribuição. Os poucos minutos de reconhecimento antes da solução muitas vezes tornam a solução recebível. Terceiro, pergunte do que ela precisa em vez de supor. A pergunta: você quer ajuda para pensar sobre isso ou só precisa desabafar? Fornece informações que a suposição não daria. A informação permite uma resposta adequada. Quarto, recuse-se a aceitar um modelo que designe o seu cuidado como algo errado. A solução que você ofereceu foi um cuidado genuíno. O descarte dela como um fracasso emocional era o modelo falando, não a verdade. Seu julgamento sobre quando o oferecimento de soluções é útil importa. Quinto, comunique-se sobre a dinâmica antes que ela se torne um conflito. A conversa sobre como cada pessoa processa dificuldades, quando ocorre fora da dificuldade, serve melhor do que a briga durante a dificuldade sobre qual abordagem é a correta. O problema não é que as mulheres não queiram soluções. O problema é que surgiu uma estrutura específica que trata um estilo de processamento como correto e outro como deficiente. A estrutura criou homens que suprimem uma contribuição genuína e mulheres que recebem menos ajuda do que poderiam desejar. A resolução envolve rejeitar a estrutura, enquanto se honra a percepção que ela continha. O reconhecimento emocional importa. A ajuda prática também. O relacionamento que fornece ambos serve melhor a ambas as partes do que o relacionamento que briga sobre qual deles é o certo. Há mais conteúdo sobre a integração dessas orientações, sobre o desenvolvimento da habilidade de leitura, que permite selecionar a resposta adequada, e sobre como navegar pelas estruturas culturais que tornaram essa dinâmica mais difícil do que o necessário. Links estão disponíveis para aqueles que navegaram por isso com sucesso. Seja aprendendo a sequenciar melhor como o parceiro orientado para a solução, ou aprendendo a receber as soluções como um sinal de cuidado, compartilhe o que funcionou. A experiência acumulada ajuda outros que ainda estão presos no ciclo da frustração. Ela pode não querer soluções no momento. Esse não querer merece respeito. Mas a solução que segue o momento muitas vezes a serve. O homem que consegue fornecer ambos tornou-se um parceiro que atende às necessidades reais dela, e não a prescrição de uma estrutura sobre quais deveriam ser as necessidades dela. Se esta exploração mudou a forma como você navega pelos vazios silenciosos em seus relacionamentos, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo as estruturas psicológicas que foram mal compreendidas por tempo demais. Construa bases mais sólidas. A próxima revelação virá em breve.